Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de usos e usuários da informação. Quando terminamos a nossa última aula síncrona de quinta-feira passada, nós entramos no segundo paradigma dos estudos de usuários, que tem uma abordagem muito mais centrada na figura do usuário ou cliente, como vocês podem ver representado nesta imagem aqui. E nós também já vimos de forma breve que este paradigma, ao contrário do anterior, possui algumas características que evocam a figura do indivíduo, do ser humano, como, por exemplo, o fato de levar-se em consideração que a informação é algo construído pelo usuário, portanto, o usuário tem um caráter e uma prerrogativa ativa, ou seja, a informação não é algo que simplesmente está fora dele, ele ou ela tornam a informação próprias quando a acessam e quando a analisam, e que isso depende de cada cenário, ambiente ou situação, como queiram, em que se encontram. Mas para analisar essas situações é preciso ter uma abordagem holística, ou seja, lembrando daquela santíssima trindade da ciência da informação, dados, informação e conhecimento interconectados, interligados e interagindo constantemente. Então, cada um dos acontecimentos se relaciona com outros, os quais produzem novas relações e fenômenos. Para analisar tudo isso, ao contrário do paradigma anterior, que se preocupava muito em quantidade, aqui nós já adotamos metodologias qualitativas, ou seja, nós estamos mais interessados em entender processos, fenômenos e fazer perguntas e obter dados e informações que não sejam meramente quantificáveis, mas que tragam em si traços, características, qualidades, virtudes, entre outros fatos. Avançando, é preciso se pontuar que a abordagem é centrada no usuário. Mas esse usuário ou cliente informacional é alguém que se encontra em pelo menos uma situação tida como problemática, ou seja, alguém que naquele momento, naquela circunstância, sob aqueles fatores, desconhece algo, ou seja, reconhece que não possui todo o conhecimento, parcial ou integralmente, sobre um tópico, um assunto, um fato, um evento, um acontecimento, entre outros, o que gera o gap, a lacuna no seu estado de conhecimento. Entendam lacuna aqui como um buraco ou ausência de algo. Essa lacuna é o gatilho, é a mola propulsora ou o mecanismo ativador das ações de busca de informação. Como assim? A maioria de nós, quiçá todos, não vai acessar o Google meramente por acessar, por passatempo, por entretenimento. Quando todos nós, nossa grande maioria, vamos acessar o Google, que é o buscador mais popular da internet hoje, nós o fazemos através de uma palavra, um termo ou até uma frase no estilo pergunta. Todas essas três alternativas evidenciam que nós, enquanto usuários do Google, estamos em busca de mais dados e informações a respeito daquele assunto, daquela palavra, daquela frase que nós ali digitamos. Quando, antes de ir para o Google, nós já reconhecemos que nós temos uma série de dúvidas ou lacunas a respeito daquela palavra,
daquele termo, daquela frase. Nós não sabemos tudo e por isso nós estamos procedendo à busca. Ou seja, ela é o mecanismo que ativa a nossa ação de buscar por informação. A partir desse ativamento é que nós começamos, enquanto usuários, a nos engajarmos no processo de busca que resultará no encontro, que são os resultados, no nosso exemplo, do que o Google traz, clicar nos links para ter acesso, obter a informação e fazer uso. Então, basicamente, esse segundo paradigma, que é centrado na figura do usuário, preza muito pela capacidade de raciocínio ou capacidade cognitiva do usuário cliente da informação, porque através do seu processo de raciocínio, ponderamento, reflexão acerca da sua necessidade de informação e, consequentemente, iniciar uma ou mais buscas que podem ser presenciais ou remotas, que podem ser em fontes impressas ou digitais eletrônicas, ele ou ela, o usuário, vai tentar cada vez mais buscar por aquilo que preencherá a sua necessidade, ou seja, preencherá a lacuna no seu estado de conhecimento. A princípio, alguns de vocês podem pensar que, com essa mudança paradigmática, os problemas acabaram. Por quê? Porque deixou-se de colocar que a importância maior no processo de busca e uso de informação se centrava no sistema ou no recurso informacional e passou a se valorizar quem de fato exerce a diferença, que é o usuário, já que ele é que pensa, ele é que raciocina para poder ativar os recursos informacionais e, sem atender às suas necessidades, esses recursos informacionais não precisariam existir. Por anos a fio, eu diria até décadas, esse paradigma vingou. Então, muitas pessoas, e talvez alguns que estão assistindo essa aula, pensem que a partir da consolidação desse paradigma, os problemas acabaram. No entanto, há controvérsias. Como assim? Vocês podem estar me perguntando. Se a gente já focou que o usuário ou cliente é o diferencial porque ele raciocina, qual é o problema de se pensar a esse respeito? Bom, esse paradigma ou abordagem centrada no usuário, no ser humano, no cliente, perdurou por cerca de 20 a 25 anos, dos anos 70 até meados para o final dos anos 90. Só que aí, nos anos 90, novos estudos feitos por pesquisadores começaram a criticar a estabilidade do paradigma centrado no usuário. Mas esse questionamento veio através de um conjunto de críticas. Por quê? Porque, basicamente, os estudiosos que procuravam entender o usuário não apenas individualmente, mas coletivamente, já que nós, seres humanos, existimos em comunidades, fazemos parte de sociedades, estamos inseridos em pelo menos um, mas muitas vezes mais de um sistema cultural. Nós transitamos entre diferentes culturas. Isso tudo começou a levantar questionamentos. Por quê? Tudo bem, o ser humano pensa, o ser humano raciocina, e isso ele vai fazer ao longo da vida inteira. Até aí tudo bem. Mas o ser humano não existe individualmente.
enquanto seres humanos, nós transitamos em vários aspectos de sociedades e culturas diferentes que a gente vê numa base diária quando trocamos de contexto. Por exemplo, no caso do nosso microverso aqui, estudantes da disciplina Usos e Usuários da Informação. Bom, vocês, enquanto estão assistindo a essa aula, ou quando assistem às minhas aulas síncronas, vocês assumem um papel de usuário, ou melhor dizendo, um papel de estudante. Perfeito. Mas ao longo do dia de vocês, do mesmo dia, vocês não são somente estudantes. Alguns de vocês, num outro turno, num outro período, vão assumir a posição de estagiários, ou mesmo a posição de trabalhadores, aqueles que têm ou que exercem uma atividade profissional. Outros vão exercer papéis diferentes ao longo do dia. Tem gente que mora com os respectivos pais e mães, então vão exercer papéis de filhos em uma unidade ou núcleo familiar. Tem alguns de vocês, eu posso supor, que exercem, sobretudo pré-pandemia, né? Hoje talvez nem tanto, mas exerciam, vamos chamar assim, atividades esportivas. É um outro papel, uma outra função que necessita da presença de vocês. Então, só aqui eu já coloquei 4 contextos diferentes que um ou mais de vocês podem se reconhecer enquanto estudantes de gestão da informação, enquanto estagiários ou profissionais, enquanto membros de família e enquanto praticantes de uma atividade de lazer ou atividade esportiva, como queiram. Se nós estamos no nosso exemplo evocando 4 contextos diferentes, mas claro, participando a mesma pessoa, eu lhes pergunto, vocês agem 100% da mesma forma nos 4 contextos? As mesmas posturas, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que vocês têm comigo aqui, enquanto estudantes, são 100% iguais e compatíveis ao que vocês têm na casa de vocês com seus pais? Ou quando estão praticando uma atividade social, ou de lazer, ou de entretenimento, ou esportiva? Eu posso até pensar que algumas partes podem ser, mas há particularidades, inclusive no que se refere a reconhecimento de necessidade, busca por informação e uso. Se a gente pegar só na diferença entre estudante e estagiário, ou estudante e profissional trabalhador, vocês que exercem essas funções vão poder me falar, bom, o que eu busco muitas vezes ao longo do meu dia como estudante para resolver um problema de uma matéria, para estudar para um exercício, para uma prova, não é aquilo que o meu chefe, que o meu supervisor imediato pede quando eu estou exercendo o meu papel de estagiário. Então, só aí a gente já tem diferenças contextuais e sociais em busca e uso de informação. E baseado nisso, que é uma realidade, foi que os estudiosos, a partir do final dos anos 90, teceram esse conjunto de críticas quanto a só levar em consideração a capacidade cognitiva do usuário, sem levar em consideração os diferentes contextos e aspectos sociais que essa pessoa vive, que essa pessoa exerce, inclusive numa base diária. Para isso, após uma série de novos estudos, pensou-se e chegou-se à conclusão de que havia a necessidade de uma terceira e nova abordagem. Esta não é nem mais system-centered, ou seja, ela não é igual à original, que só dava valor principal
ao recurso ao sistema de informação, como eram os estudos de uso, única e exclusivamente, nem é user-centered, como são muitos dos estudos em comportamento informacional, baseados no segundo paradigma, que é aquele que eu falei com vocês no início da aula de hoje e na nossa última aula síncrona. Mas essa nova abordagem, que começa do final dos anos 90 para cá, é reconhecida como Knowledge Formation Centered. Isso é uma abordagem que se preocupa com o jeito, a forma e o método como o usuário ou cliente de informação assume distintas condições conforme o contexto e também conforme a sua inserção social, interferindo naquilo que é o coletivo. Basicamente, nessa terceira e mais atual abordagem, que é a que nós ainda nos baseamos hoje em dia, no século XXI, leva-se demais em consideração a questão da influência e da importância do usuário enquanto membro ativo de um ou mais contextos. E quais as condições em que ele se insere e que são requisitadas quando, diante desse contexto, esse usuário reconhece que precisa de informação, ou seja, reconhece a ausência do seu estado de conhecimento, inicia uma ou mais buscas, procura ter acesso à informação como resultado dessas buscas e vai dar um destino, um emprego, um uso às informações adquiridas. Vamos avançar. Qual é a justificativa para isso tudo? Bom, as estruturas conceituais, ou seja, tudo o que a gente traz na vida, desde que a gente nasce, que começa no seio da família, e aí vai expandindo para o restante da família, depois vai expandindo para a vizinhança, a comunidade do bairro, a cidade, município, o estado, o país e outras estruturas que fazem parte da nossa vida, como a escola, a igreja, os locais de lazer e entretenimento, entre outros exemplos, são influências importantes. São o que nós chamamos de estruturas conceituais que ativam processos e práticas informacionais e que não existem apenas nas nossas mentes. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da vida, nós passamos por várias fases e conhecemos, interagimos com várias pessoas em diferentes contextos, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias. Cada um desses momentos pode envolver conceitos que nós trazemos, aprendizados que nós adquirimos, crenças que nos são apresentadas pela família, pela igreja, entre outras entidades, e nós vamos procurar lidar e viver numa base cotidiana, utilizando todo esse arcabouço de conceitos, dogmas, crenças, aprendizados, experiências, enfim. Quando nós realizamos tudo isso, passa a ser claro que não dá para pensar somente no usuário capaz de raciocinar. Não é que isso está errado. Todo ser humano é capaz de raciocinar, de pensar, de ponderar. Usa o seu aparato cognitivo para buscar por informação. Até aí está correto. Só que
tem que ir além disso. Por quê? Porque nós não existimos isoladamente, só nas nossas mentes. Essas estruturas conceituais são construídas e reconstruídas em uma incessante negociação processual dos sentidos, quer seja entre usuários e clientes, ou seja, nós interagindo uns com os outros, ou junto a práticas demonstradas por todos nós em diversas instâncias e organizações da sociedade. Vamos tentar dar um exemplo disso. A maioria de vocês, que é meu aluno nessa disciplina, há 2 anos atrás se encontrava concluindo o ensino médio, que é uma etapa, um ciclo importante da vida. Legal. Mas agora vocês já estão aqui há no mínimo 1 ano e meio no ensino superior, em uma universidade pública brasileira. Só no aspecto estudantil eu posso ser levado a crer que o papel, a forma, o contexto, o jeito, a atitude que vocês se mostravam, se comportavam lá no ensino médio enquanto estudantes, nos seus respectivos colégios, não é 100% igual às mesmas atitudes e posturas que vocês têm aqui no ensino superior. Especialmente neste momento que nós estamos numa pandemia e por causa disso estamos tendo que nos desdobrar e inclusive lidando com as dificuldades e os aprendizados que vêm através do ensino remoto. Quero crer que a maioria de vocês, até pela ausência de necessidade, porque era um outro momento do tempo, não tiveram que ter a obrigatoriedade de assistir aula remota, ou de concluir ou fazer um curso, como que nós estamos fazendo, por meio remoto. Só que agora o momento é outro. Não apenas de tempo, mas de uma situação pandêmica e também de ensino, porque vocês não estão mais no ensino médio, vocês estão no ensino superior. Então é muito apropriado se concluir que a postura de vocês enquanto estudantes sofreu alterações, se comparado hoje ao que vocês eram há 2, 3, 4 anos atrás. Parte de se chegar a essa conclusão vem justamente dessa construção e reconstrução que começa em cada um de nós para nos posicionarmos da melhor forma possível frente aos desafios que nos são apresentados, como vocês estão fazendo aqui agora, certo? Vocês tiveram que se reposicionar, fazer uma escolha. Eu quero, não quero trancar o meu curso, quero fazer um curso, mesmo que não seja tão fácil, tão cômodo, e até me exija sair da minha zona de conforto, que é o da aula presencial, mas o momento demanda isso. Ainda assim, eu não quero parar com os meus estudos e vou continuar a aprender a ter as aulas da forma como é possível, o que é todo um aspecto novo nesse momento que nós estamos vivendo. Com isso, eu vou concluir esta aula assíncrona de hoje e começamos a nossa próxima aula com as perguntas, dúvidas e curiosidades a respeito desse conteúdo. Eu espero ver todos vocês lá. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.